Será que quem com ferro fere, com ferro será ferido? Como é que a gente entende essa realidade complicada? Que realidade? Quanto conflito na experiência humana? Quanta coisa complicada através do histórico de guerras, de morte, de dor e de sofrimento. Isso nos leva a perguntar por que existe tanto sofrimento, tanto mal, tanta dor no mundo. Essa é uma das questões mais sérias, tanto da história da filosofia, como também da história da teologia. E a grande verdade é que ninguém consegue ter uma resposta racional tão completa sobre a realidade do sofrimento e da maldade neste mundo, na experiência humana. Mas quando a gente reflete um pouquinho mais sobre esse tema, a partir da perspectiva bíblica, tem tanta coisa interessante que a gente consegue entender. Primeiro, a própria Bíblia vai dizer que há uma distinção muito grande entre maldade e sofrimento. De certa forma, todo mundo sofre pela nossa própria condição de criatura, de ser finito. Mas é verdade que o ser humano, na sua trajetória histórica, rompeu com o Criador. E ao fazer isso, trouxe uma experiência de disfunção, de corte de sintonia com a realidade divina. E essa presença do mal, do pecado, do ferro que fere no mundo, nos trouxe uma situação de sofrimento que nos marca a todos. E a Escritura deixa claro que grande parte do que acontece na nossa vida está ligado às escolhas equivocadas que remetem à nossa primeira escolha errada e que marcam o sofrimento humano. No entanto, é interessante, ao contrário de muita gente que imagina que as coisas são assim, que pau que nasce torto morre torto, que nós estamos presos num fatalismo, na Bíblia a coisa é diferente. Ela mostra que o mal que invadiu a experiência humana e do universo não deveria estar aí. Ele é estranhado como uma coisa esquisita, não faz parte integrante da realidade. E como ele é estranhado, ele é uma coisa semelhante àquilo que os bons teólogos do passado, como Agostinho, disseram, que é como a ferrugem que consome o ferro. A ferrugem só existe enquanto existe ferro. Se não tiver ferro, a ferrugem desaparece. Por isso, numa expressão um pouquinho complicada, o mal não tem existência ontológica, ele não subsiste por si mesmo. Isso nos traz uma grande esperança, uma esperança que diz o fim das armas de ferro chegará, porque a esperança nos mostra que o mal, que é estranho e deve ser estranhado, rejeitado, confrontado, um dia será plenamente derrotado. Essa é a esperança de quem entende o problema do mal na realidade das Escrituras. Olá, amigos! Hoje eu queria te convidar para participar da nossa celebração. É um momento muito especial de adoração, de a gente orar e conversar com Deus, e hoje vai ser um dia incrível. Então eu queria te convidar você e a sua família para participar conosco da celebração da IBNU. Vamos lá! Pastor e nada faltará, as águas calmas
És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei. Pois no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou. Esse é o nosso Deus. E criaste o que sou, e me amas como sou. Obrigado, Senhor. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou. E criaste o que sou, e me amas como sou. E me amas como sou. Pois no controle tu estás. Diga isso comigo, isso. No controle tu estás. Reconheça isso. No controle tu estás. Confiarei em ti, pois no controle tu estás. Shalom, aqui é o pastor Sayão. Quero agradecer de coração milhares de pessoas da IBNU, de toda parte, que tem mandado suas palavras de consolo, palavras de oração. Eu contraí a Covid, estou num momento ainda difícil, estou fora de perigo, recuperando de uma série de sintomas, mas é provável que eu tenha um período prolongado de recuperação. Quero dizer que eu estou muito feliz, contente. É importante que Cristo seja glorificado no nosso corpo, num momento favorável ou não. Fisicamente, estou aí sofrendo um pouco, mas no espírito e no coração estou muito feliz. Muito obrigado, um grande abraço e que Deus continue nos abençoando na proclamação da sua palavra, na glorificação do nome do Senhor e naquilo que envolve nossa tarefa no reino de Deus. Um grande abraço a todos e com a graça de Deus vamos melhorando no tempo dele. Amém. Milagre.
Neste momento da nossa celebração, queremos orar junto com você. Vamos interceder ao nosso Deus pelas questões que estão envolvendo a nossa vida, o nosso país, tudo aquilo que tem acontecido no nosso mundo. Então convido você nesse momento a abaixar a sua cabeça, a fechar o seu olho e se conectar com Deus. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, ainda que virtualmente, mas reunidos como um corpo de Cristo, reunidos como membros uns dos outros. E o desejo que nós temos é de que a Tua graça possa alcançar a cada coração nesse momento. Senhor, que o Senhor mesmo derrame sabedoria para cada um de nós, para aqueles, Senhor, que estão enfermos, que o Senhor os visite, que o Senhor os cure, aqueles que estão necessitando de algum trabalho, que o Senhor também abra portas. Senhor, para aquelas questões que envolvem, de repente, relacionamentos, que haja no nosso coração o desejo de perdoar e também de receber o perdão. Pai querido, que cada um de nós possa, em cada momento do nosso dia, realmente sermos reflexos de Jesus Cristo. Podemos espelhar Jesus Cristo para todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. A IBNU tem uma oportunidade de serviço muito especial para trabalhar com as nossas crianças no Ministério da Turma das Nações, crianças de 0 a 10 anos. Então, se você tem esse chamado, tem essa vontade de trabalhar com o ministério, com o departamento infantil, com crianças ali ensinando as verdades bíblicas para ela, nós convocamos você a entrar em contato conosco. A Turma das Nações tem feito atividades aos domingos, especialmente nas nossas celebrações presenciais, e estamos precisando de voluntários. Então, pode entrar em contato com a nossa conexão, dar o seu nome e nós vamos te passar todas as instruções de como você pode abençoar a vida das nossas crianças. Estou muito feliz porque estou participando desse momento que é de dízimos e ofertas, um momento de gratidão. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma lista extensa de motivos pelos quais ser gratos, a começar pela paz e alegria que Deus coloca no nosso coração todo dia, que excede todo entendimento, pela promessa de que Ele vai à frente lutando nossas batalhas, pela graça e misericórdia que se renovam a cada dia. Então, eu chamo todo mundo para participar desse momento de gratidão, de retribuir, de devolver a Deus tudo aquilo que Ele tem nos dado. E eu aproveito para desejar um super domingo para vocês. E como é bom
ser IBNU. Como é bom estar nessa família IBNU. Um beijo. Mua. A IBNU tem participado ativamente de várias ações humanitárias e ações de evangelização, tanto aqui na cidade de São Paulo como em vários outros lugares do mundo. E você tem acompanhado vários projetos que já foram apresentados aqui, projetos de apoio humanitário na cidade de São Paulo, em vários bairros carentes. Nós temos projetos de apoio humanitário no Nordeste, nós temos projetos de apoio humanitário na Amazônia, no meio dos índios, temos apoio a projetos internacionais aqui no Paraguai, na Europa, na Ásia. E é muito interessante ver como Deus tem nos dado a oportunidade de sermos um canal de bênção para a vida de tantas pessoas. E nesse momento em que nós reservamos aqui na nossa celebração para falar de dízimos e falar de ofertas, nós queremos relembrar que, como o apóstolo Paulo diz, Deus ama aquele que contribui, aquele que oferta com alegria, não por uma obrigação, não porque se sentiu coagido a fazer, mas porque entende primeiramente a graça que recebeu, entende que as bênçãos que ele tem vêm do Senhor e quer compartilhar essas bênçãos com outras pessoas. E a IBNU tem sido um canal de redistribuição dessas bênçãos, pessoas têm sido fiéis contribuintes aqui da IBNU para o sustento desse trabalho e nós convidamos você também a fazer parte disso. Então, que nesse momento você coloque tudo o que você tem, tudo o que você sabe fazer, todas as suas capacidades, seu entendimento, os seus recursos nas mãos do Senhor e pedindo ao Espírito Santo orientação sobre a sua vida em como melhor aplicar esses recursos. Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de sermos sal e luz, de sermos bênção na vida das outras pessoas, Senhor. O Senhor tem nos dado formas de contribuir, tem nos dado orientação, tem nos dado direcionamento em como podemos impactar positivamente a vida das pessoas e levá-las a ter um relacionamento mais próximo contigo, Senhor, mostrando que tudo que nós fazemos, não fazemos para autopromoção, não fazemos para ser bem visto pelos olhos dos homens, mas fazemos porque recebemos uma dádiva maravilhosa em Cristo Jesus e queremos que as outras pessoas também partilhem dessa mesma dádiva. Por isso, Senhor, nesse momento de dízimos e ofertas, primeiramente queremos te agradecer pelas vidas que o Senhor tem levantado no sustento da tua obra, pelas pessoas que têm sido tocadas em participar disso. E queremos te pedir por aquelas pessoas que estão passando por situação de necessidade e de dificuldade financeira, que fazem parte da nossa comunidade ou que têm nos acompanhado aqui, que o Senhor também possa abrir portas, ó Pai, e relembrar que o Senhor é dono da prata e do ouro e que elas precisam sempre ser gratas a Ti por tudo que recebem. Te pedimos também que o Teu Santo Espírito continue conduzindo e direcionando todas as ações da IBNU para que em tudo que nós venhamos a fazer, a Tua vontade seja feita, o Teu amor seja distribuído para as pessoas e que tudo que fizermos, Jesus Cristo seja glorificado e seja apresentado de forma clara para as pessoas que nos cercam. Assim nós oramos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Olá a todos que estão acompanhando a celebração da IBNU. É um prazer ter a sua participação e pensar um pouco com você sobre uma das condições mais importantes que temos a enfrentar nesse ano no país. Esse é um ano de eleições e diante desse cenário político desafiador que temos diante de nós, às vezes é muito difícil assumir uma determinada posição ou uma opinião. E eu gostaria de refletir com vocês sobre algumas das posições que talvez sejam as mais comuns diante de nós. Para algumas pessoas, política e fé são dois assuntos completamente independentes, são coisas que não se misturam. De outro lado, você pode pensar que eles são completamente equivalentes. Então eu voto na pessoa que compartilha da mesma fé que eu e diz ter os mesmos valores que eu. Na verdade, essas duas posições parecem ser muito ingênuas com aquilo que a Bíblia propõe para a nossa visão de fé, de sociedade e de política. Nós temos na Bíblia tanto uma rejeição dessa completa separação, seria impensável para um judeu do primeiro século, o contexto em que o Novo Testamento é escrito, ou até mesmo para o período anterior à escrita do Novo Testamento, essa completa separação e o pensamento de uma independência total entre esses assuntos. Aquilo que nós enxergamos dentro da nossa realidade social e política é visto em termos da fé que possuímos,
Mas, por outro lado, a gente também não tem uma completa equivalência entre essas coisas. Aquilo que um político ou uma pessoa que está em posição de poder, de liderança e autoridade diz acreditar não é necessariamente aquilo que irá orientar os seus passos, as suas decisões e a influência que essa pessoa irá exercer sobre nós. Então, nenhum desses extremos parecem ser as posições mais apropriadas para a gente tanto vivenciar e experimentar a nossa fé, quanto estar dentro da arena pública em que essas decisões e opiniões precisam ser assumidas. E é justamente sobre essa questão, a forma como nós nos posicionamos, que eu gostaria que fosse o tema da nossa reflexão de hoje. Situação ou oposição, o conflito da opinião. Aquilo que nós temos diante de nós é uma grande diversidade de opiniões e certamente você já se deparou com a situação de achar muito difícil assumir uma posição particular. Em muitos momentos talvez você tenha encontrado dificuldades de estabelecer os critérios que vão orientar as suas próprias decisões. E é importante a gente perceber que dentro desse cenário de uma grande diversidade de opiniões, um dos fatores mais importantes que explicam o nosso pensamento, o nosso comportamento, as nossas convicções, são as histórias, as narrativas que nós acreditamos. Aquilo que nós interpretamos como sendo a história que estamos construindo ou a história que nós fomos inseridos vai orientar muito daquilo que nós cremos, fazemos e daquilo que nós procuramos convencer e também influenciar o próximo. Por isso eu gostaria que você lesse comigo o texto de Lucas 4, dos versículos 14 a 30. Lucas 4, 14 diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua casa o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Aquilo que nós temos na história de Lucas é uma história de conflito entre tronos. Boa parte da história da humanidade é justamente uma história entre reinos, poder, guerra e autoridade. E a história de Lucas não é uma exceção a isso, que explica muito dos movimentos humanos, das sociedades, das civilizações. Lucas conta a história do Messias como a história de um conflito entre reinos, reinos de natureza distinta, com missões completamente diferentes e naturalmente com reis diferentes. Logo nos primeiros capítulos de Lucas você vai ver a aparição de Herodes, de César Augusto, de Davi,
do Filho do Altíssimo, e diante de tantas figuras reais, aquilo que Lucas vai nos contar é que essa oposição entre reinos tem um papel fundamental na missão que Jesus veio cumprir. Nós temos, um pouco antes da passagem que a gente leu, o capítulo ou a cena da tentação de Jesus. Jesus é levado ao deserto logo depois que ele é batizado, e ali as 3 principais ofertas que o diabo faz a Jesus nos mostram, principalmente a partir da resposta de Jesus, o tipo de reino que Cristo não irá estabelecer. Esse não é um reino em que se toma o caminho mais curto e que o poder é usado para a vantagem própria. Esse não é um reino de aceitação à adoração àqueles que podem, ou aquele que poderia dar a Jesus supostamente a autoridade sobre reinos que não estivesse debaixo da orientação do próprio Pai, ou da vontade que o Pai estabeleceu, que Jesus deveria se colocar como Messias. Esse não era o reino em que Jesus estava para atender caprichos ou demonstrar simplesmente poder, a fim de comprovar que ele era grande. Todas as ações de Jesus, todas as medidas que ele toma ao longo do seu ministério estão dentro da construção de um reino cuja natureza é muito distinta do reino de César, daquilo que era o poder de Herodes, e se coloca dentro da tradição que o servo e o rei se misturam como figuras que não podem ser separadas. Nós temos então nos versículos 18 e 19, já entrando na passagem que nós lemos, uma expectativa que está sendo, enfim, alcançada, satisfeita. Jesus diz: agora é a hora, esse é o tempo, aquilo que estava anunciado em Deuteronômio 30, o tempo em que Deus novamente iria reunir o seu povo, iria restabelecer a nação de Israel, teria misericórdia sobre eles, chegou. E talvez você não tenha esses eventos em mente quando você lê Lucas 4, mas pense no contexto do povo de Israel. Aquele povo tinha passado pelo exílio da Babilônia, depois eles voltaram para a terra de Israel, mas agora, no tempo de Jesus, eles ainda não eram um povo completamente livre. Eles não estavam experimentando aquilo que as grandes profecias, tanto de Isaías quanto de Daniel, haviam predito a respeito de um tempo futuro em que haveria completa libertação, em que o povo seria completamente fiel a Deus e Deus seria, enfim, recebido novamente no templo e pelo seu povo de uma forma que eles nunca haviam experimentado. Sim, eles estavam na terra. Sim, eles tinham um templo diante de si, mas parecia que essas coisas ainda não tinham atingido o ponto que Deus havia revelado aos profetas que chegaria. E quando Jesus se apresenta para aqueles que estão na sinagoga, abre o rolo de Isaías e lê essa passagem, ele está dizendo: esse tempo chegou. O tempo de um novo e definitivo exílio chegou. O Messias prometido, enfim, está diante de vocês. Aquilo que nós temos então é uma expectativa que está sendo satisfeita de uma forma que nunca havia sido antes. E no versículo 18 e 19 a gente tem então a citação de Isaías 61, dos versículos 1 e parte do versículo 2, e também de Isaías 58, 6. Essas passagens mostram Jesus tanto como um profeta, como também como um rei. Profeta porque ele recebe a missão de anunciar uma mensagem que vem da parte do próprio Deus. Profeta porque ele também se compara logo mais adiante com Elias e Eliseu. Mas rei porque ele veio realizar a libertação de um povo que estava até então cativo. Ele veio realizar a libertação dos pobres. Ele veio realizar a libertação dos cegos. Ele veio anunciar o ano da graça do Senhor. E quando a gente olha para esse papel libertador do Messias, nós percebemos que Cristo não veio realizar uma missão de libertação parcial. Cristo não veio para ser simplesmente um líder político. Ele não veio para estabelecer uma justiça social à parte das outras dimensões da necessidade da experiência humana. O que Cristo veio fazer é realizar uma salvação completa, e isso fica muito claro nos versículos que se seguem. A partir de Lucas 4:31, você vai perceber como Cristo tem autoridade para expulsar demônios,
como Cristo tem autoridade para curar os doentes, como Cristo tem autoridade mais para frente no Evangelho de perdoar pecados. Aquilo que é a missão do Messias, e ele se coloca diante daquelas pessoas como esse Messias, era trazer uma salvação completa. E isso, de certa forma, fazia parte da expectativa messiânica. Mas o que parece distinguir a mensagem de Jesus daquilo que era a expectativa daqueles judeus pode ser percebido na interpretação do versículo 19. Quando Cristo fala que ele veio anunciar o ano da graça do Senhor, com certeza aquilo que apareceu na mente daquelas pessoas tem relação com Levítico 25, o ano do jubileu. O ano do jubileu aparece com bastante detalhes e explicações em Levítico 25, aponta para um período em que Deus traria libertação para o escravo, em que Deus restituiria terras, em que Deus promoveria um período de restauração da nação como um todo, nesse ciclo de 49 anos, e então Deus poderia promover esse restabelecimento das condições em que o povo deveria viver novamente. Mas o ano do jubileu parece ter uma explicação toda especial quando a gente pensa em Daniel 9. A profecia de Daniel 9 aponta para 70 semanas de ano, é uma espécie de grande jubileu. São 70 semanas, ou 70 vezes 7, apontando para um jubileu dos jubileus como um período de grande restauração. Aquilo que Daniel 9 está apontando é um período de salvação e de libertação como nunca houve em Israel. É um período em que haverá libertação não apenas para um ciclo de mais 49 anos, mas, na verdade, para uma libertação definitiva. Aquilo que Daniel 9 está apontando é uma libertação cósmica e que deveria alcançar toda a criação. A inauguração de uma nova criação estava implícita dentro dessa profecia. E aqui, quando Jesus, depois de todo esse tempo em que as pessoas estavam alimentando essas expectativas, essa esperança, aponta para o cumprimento de Isaías, e todas essas profecias estão misturadas na mente daqueles que ouvem as palavras de Jesus, com certeza acende uma ponta de esperança que talvez tivesse desaparecido ao longo de tantos anos de exílio. Depois de tanto tempo em que aquelas pessoas estavam sujeitas a outros reinos, a outros reis, a outras narrativas, em que tantos poderosos haviam feito pesar sobre aquela nação a violência, pesar sobre aquela nação a convicção de que não era nenhum rei judeu que estava no controle da situação do próprio povo judeu, talvez tivesse desaparecido daqueles corações a expectativa de que as profecias poderiam ser cumpridas. E de repente aparece João Batista anunciando o Messias. De repente aparece o próprio Jesus que se coloca como Messias. E quando Jesus então anuncia que essas profecias iriam acontecer, existe um grande choque, porque a expectativa não era simplesmente que Deus libertasse Israel, mas que Deus punisse as outras nações. E se você continuar seguindo na leitura de Isaías 61, você vai ver que junto com o ano da graça do Senhor, aparece esse papel de vingança, aparece esse papel do juízo que Deus traz sobre as nações pagãs. E Jesus, nessa leitura, pelo menos naquilo que Lucas retrata aqui, omite essa parte. Isso quer dizer que Jesus não veio para anunciar um período de juízo? Isso quer dizer que Jesus não irá julgar as nações pagãs e aqueles que não se voltam para ele? Não. Aquilo que nós temos aqui em Lucas parece ser uma ênfase para esse tempo em que o Messias vem como servo, para esse capítulo da história em que Jesus apresenta a parte da profecia em que se deve anunciar o ano da salvação, o tempo da misericórdia, o período da libertação daquele que é oprimido. Haverá o tempo do juízo. Haverá o tempo em que Jesus virá julgar os vivos e os mortos, aqueles que fizeram a vontade ou não do Senhor. Mas nesse período, aquilo que Jesus está trazendo para o foco é: o tempo do Messias como servo chegou, e esse servo veio trazer liberdade, veio trazer
paz e perdão. Então nós temos diante de nós tanto uma continuidade como uma descontinuidade das expectativas do povo judeu. Tanto uma continuidade dos profetas que vieram antes de Cristo, do cumprir as expectativas, atender às necessidades do povo, como uma descontinuidade. Olha, esse Messias chegou, mas esse tempo de juízo e de vingança parece não ter recebido a devida ênfase por ele como nós estávamos esperando. E quando nós seguimos um pouco para o versículo 22, nós vemos que essa mensagem de Jesus, tanto de cumprimento como de certa forma de frustração, está alinhada com deslumbramento, mas também com uma desconfiança sobre a figura de Jesus. Aquelas pessoas recebem as palavras de graça de Jesus, ficam impressionadas com a autoridade com que ele ensina, o fato de que ele se coloca como aquele que veio cumprir a profecia que Isaías recebeu da parte de Deus, mas não é esse Jesus o filho de José? Jesus agora está na terra em que ele cresceu. Aquelas pessoas conheciam Jesus, viu Jesus se desenvolver, parecia ser uma pessoa completamente normal. E de certa forma é natural você ter desconfiança de uma pessoa que você vê todo dia, de que você acompanhou o seu desenvolvimento, agora se colocando como filho do Altíssimo. Agora se colocando como uma pessoa que veio atender às mais profundas necessidades do povo e da nação de Israel. E esse é o ponto natural da resistência. Mas o que se apresenta logo depois não é simplesmente uma resistência natural, mas é a continuidade do que aquele povo fez com todos os profetas que o antecederam. Nenhum profeta era bem recebido na sua própria terra. Na história de Israel, nós temos vários exemplos daqueles profetas que foram rejeitados pelo povo que era o alvo das suas profecias, pelo povo que ele estava anunciando tanto a necessidade de arrependimento como o ano da graça do Senhor. E essas duas resistências não podem ser também completamente separadas. Jesus é tanto resistido por ser uma figura conhecida, como é resistido por ser um profeta rejeitado. Nós temos aqui a mensagem de Cristo, e é isso que deve ter suscitado tamanha rejeição da mensagem de Jesus, a mensagem de Cristo dizendo que a cura chegou, a libertação chegou, mas não da forma como eles esperavam. As duas histórias que Jesus cita são curas de pessoas que não faziam parte do povo de Israel. São duas pessoas que tanto Elias quanto Eliseu curaram numa condição que seria esperado que eles atendessem à necessidade e à expectativa do povo, as viúvas que estavam dentro da terra de Israel. O chefe de algum exército ou uma pessoa importante que fizesse parte do povo de Israel, mas ele cura o chefe do exército inimigo. Aquilo que Jesus está dizendo é: a libertação chegou, mas não para aqueles que estão exigindo de mim sinais, não para aqueles que estão fechando o seu coração para a mensagem e exigindo comprovações de que eu de fato sou o Messias. E nós temos então esse grande conflito de narrativas. Se por um lado aqueles judeus acreditavam na narrativa de um Deus que retornaria definitivamente para o seu povo e esperavam o Messias, eles não esperavam o Messias que estava disposto a curar as nações pagãs. Porque os pagãos eram responsáveis por aquilo que Israel estava experimentando. Aquilo que era o sofrimento da nação debaixo do Império Romano era explicado em termos da rejeição que os pagãos tinham em reconhecer o Deus de Israel como o único Deus. Esses que são os nossos opressores agora são alvo da sua misericórdia. Esses que são a causa do nosso sofrimento serão os beneficiados pela chegada do Messias de Israel. Esse conflito de narrativas se estabelece no coração daquelas pessoas e eles não estavam dispostos a abrir mão das suas interpretações. E é aqui que a gente volta para o nosso tema inicial. Quando a Bíblia se apresenta como uma grande história, ela também se propõe a subverter todas as outras histórias. Aquilo que era a história da profecia de Isaías, aquilo que era a história de Israel,
estava sendo colocada novamente diante dos judeus, mas de uma forma completamente diferente. E em vários momentos é isso que Jesus faz. Ele retoma os mesmos textos com a interpretação que não estava diante dos judeus até aquele ponto. Aquilo que se apresenta diante de nós todos os dias é a possibilidade de permitir que a Bíblia subverta as nossas próprias narrativas. Nós encontramos explicações para os eventos que acontecem conosco. Nós encontramos significado para os eventos que acontecem na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade de fé, no nosso país, a nossa situação política. Mas essa narrativa não é única. Diante desses conflitos de histórias que nós contamos para nós mesmos e que nós ouvimos dos outros, como é que nós nos posicionamos? Nós nos agarramos àquilo que é a nossa convicção ou nós nos abrimos para a possibilidade de essa narrativa ser subvertida por outras narrativas? Você pode ler a Bíblia de duas formas diferentes, na verdade de muitas outras formas, mas eu gostaria de destacar duas formas. Talvez você pense que a Bíblia é uma coletânea de princípios gerais. Ali, a Bíblia é basicamente um livro de ética, de princípios atemporais que devem ser aplicados por nós hoje. Mas quando você lê a Bíblia simplesmente nesses termos, como uma coleção de ensinos práticos ou de princípios abstratos, você perde ou você deixa de lado uma perspectiva fundamental, que é a Bíblia como história. A segunda alternativa é justamente olhar para a Bíblia como uma grande história de salvação. De Gênesis a Apocalipse existe uma coerência. Existe uma única história que está sendo contada. Sim, foi escrita ao longo de muito tempo. Sim, foi escrita por vários autores diferentes, ao mesmo tempo que foi guiado por um único autor. Sim, é uma história que se encontra em contextos muito distintos, inclusive contextos distintos do nosso. Mas é ainda assim uma única história que está sendo construída por Deus. E a minha proposta para você é que você leia a Bíblia dessa segunda maneira, porque dentro da visão de que a Bíblia é uma única história que conta a história da salvação, da criação como um todo por parte do Criador, os princípios e a ética têm o seu devido lugar, e é um lugar muito importante, mas eles não são colocados como ferramentas para as várias narrativas que nós podemos construir. O grande conflito que nós temos a enfrentar diariamente é: eu estou construindo a minha história, eu estou construindo os significados pelos quais eu posso explicar cada um dos meus dias, eu estabeleci a minha missão, ou eu estou submisso a uma história na qual eu fui inserido, ou eu estou submisso a essa grande história de salvação que a Bíblia está contando de Gênesis a Apocalipse. Aquilo que Jesus está contando para aqueles judeus é: sim, vocês estão dentro da história correta, mas vocês não estão olhando para essa história da forma correta. Sim, vocês fazem parte da história da salvação que Deus veio trazer para Israel por meio do Messias. Mas talvez vocês não deram atenção o suficiente para o fato de que essa salvação não é só para Israel. Israel foi chamado para ser luz para as outras nações. E por isso eu estou diante de vocês que me coloco como o Messias, que é servo, que irá sofrer, mas que veio não para atender caprichos e demonstrar que é poderoso, não para transformar pedras em pães simplesmente para satisfazer o próprio desejo ou até mesmo a própria necessidade. Eu sou o Messias, enviado do Pai, completamente dependente do Pai, e que veio para cumprir a missão de Israel como vocês nunca viram ou como vocês nunca cumpriram ou foram fiéis ao chamado que receberam. A história que Jesus coloca diante daqueles judeus é uma história de conflito de narrativas. É uma história de subversão daquilo que era a percepção, então, nutrida ao longo de séculos, ao longo de várias interpretações distintas, ao longo de várias vezes em que aqueles homens entraram naquela sinagoga, leram aquele mesmo texto e chegaram às mesmas conclusões, e agora Jesus está dizendo: não, não é assim que Deus planejou essa história, e não é assim que vocês devem dar continuidade a essa história. Então, aquilo que nós temos diante de nós é essa possibilidade de ser situação ou oposição
diante de um reino que clama para si o poder de ser exclusivo. O reino que clama para si o direito de ser soberano sobre todos os outros reinos. O reino pelo qual cada uma das autoridades do tempo presente, cada um dos poderes do tempo presente serão avaliados, serão julgados e devem ser avaliados por nós também. A nossa missão hoje é justamente avaliar o nosso tempo e a história que nós estamos construindo, tanto individualmente e também como nação, em termos do reino de Deus, que dá sentido a todos os reinos presentes. Os valores desse reino e a missão desse reino de Deus devem nortear aquilo que fazem todos os outros reinos. Aquilo que você pensa em termos de política, aquilo que você pensa em termos de sociedade, a forma como você constrói as suas opiniões, estão submetidas àquilo que é a grande narrativa do reino de Deus, do Messias que veio para anunciar perdão, libertação daqueles que estão sendo oprimidos, o suprir da necessidade do pobre, a cura daqueles que estão cegos e o perdão dos pecadores, daqueles que se encontram debaixo do jugo do pecado. São esses os critérios para você avaliar suas decisões. É esse o convite que a Bíblia nos faz toda vez que nós abrimos e lemos as palavras de Jesus. Essa história que está sendo contada precisa ser a história que subverte todas as outras histórias. E diante desse conflito de narrativas, a resposta daqueles galileus foi não. Nós não vamos abrir mão das nossas narrativas. Ou nós não vamos abrir mão da interpretação que nós damos às narrativas que nos constituíram como povo. Sim, eu acredito que Isaías é profeta. Sim, eu acredito que Deuteronômio 30 anuncia um tempo de purificação, de reunião do povo, de transformação da nossa condição. Mas não, eu não acredito num Messias que prega aquilo que você está pregando. Essa foi a resposta dos galileus. Por quê? Porque eles estavam presos demais a todas as expectativas que eles nutriram ao longo desses séculos de escravidão, ao longo desses séculos de serem tratados como uma nação subjugada, ao longo desses séculos em que o Deus de Israel era ridicularizado pelas outras nações. Eles acreditavam que a resposta era a vingança hoje. Eles acreditavam que a punição para as nações pagãs deveriam acontecer agora. E diante dessa interpretação, aquilo que eles fizeram tem todo sentido. Diante dessas interpretações, a forma como você enxerga a mensagem de Jesus é que ele é um falso profeta. E falsos profetas deveriam ser mortos. Isso era a orientação da lei de Moisés. Aquilo que nós temos diante de nós, nos versículos 28 a 30, é justamente aqueles judeus, o povo galileu, tratando Jesus como um falso profeta e rejeitando Jesus, assim como rejeitaram aqueles que antecederam Jesus. Nós temos diante de nós a possibilidade de interpretar a mensagem do reino como uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de transformação, ou acreditar que essa mensagem do reino ela não é valiosa o suficiente para me convencer do contrário, dos impulsos e dos desejos que nós nutrimos toda vez que nós vemos uma cena de injustiça e dizemos isso precisa ser resolvido agora, isso precisa ser resolvido do jeito que nós podemos controlar. Aquilo que estava, então, diante daqueles judeus era o peso insuportável da misericórdia. Eles não podiam aceitar o fato de que o Messias veio não somente para os judeus, mas também veio para as outras nações. Por isso, nós temos, diante da mensagem de Jesus, uma mensagem de frustração. Frustração das expectativas de nós resolvermos as nossas questões políticas, de nós construirmos a nossa sociedade a partir das nossas narrativas, a partir da maneira como nós podemos controlar a história. E fica muito claro com essa mensagem de Jesus que o Evangelho é uma mensagem indomesticável. Nós não podemos controlar de que forma o Espírito age e irá agir
no cumprimento das profecias que nos foram dadas há séculos. Nós não temos controle em saber exatamente como o reino irá se concretizar nesse tempo. A minha proposta em trazer o tema da política, da oposição ou da situação e como você se posiciona nessa guerra e nesse conflito da opinião não é dizer em quem você deve votar, não é dizer qual o partido político que você deve abraçar, mas é entender que a sua missão e as suas estratégias que compõem essa missão são definidas pelo reino de Deus. São definidas pela forma como o próprio Cristo estabeleceu o seu reino. E quais foram os termos em que Cristo estabeleceu o seu reino? Foi um reino de punição? Foi um reino de medo? Foi um reino de falta de misericórdia e graça? Ou foi justamente o oposto disso? Não é justamente essa a mensagem de Isaías? Ele veio para pregar libertação. E aquilo que nós temos diante de nós não são espadas estabelecendo o reino de Deus. Quando Pedro se propôs a fazer isso, ele foi reprimido pelo próprio Cristo. Não é esse o meio pelo qual a vontade de Deus será estabelecida na terra. E é essa mesma tentação que nós enfrentamos todos os dias. Já que nós estamos do lado certo da história, nós temos o direito de fazer tudo o que nós queremos. Já que nós estamos do lado certo, ou temos as narrativas corretas diante de nós temos o direito de fazer da forma que nós quisermos fazer, porque no fim nós estamos do lado certo da história. Quando nós não percebemos que o próprio povo judeu, que lia e meditava nessas palavras dia e noite ao longo de séculos, ao longo de milênios, não pôde prever aquilo que era a mensagem pregada pelo Cristo, e não só isso, não pôde prever e não pôde aceitar. Isso é um alerta para nós. Nós temos diante de nós a mensagem, a Bíblia, a revelação que vem da parte de Deus. Nós temos diante de nós a verdade que não pode ser confundida com nenhuma outra narrativa. Mas ainda assim nós podemos interpretar equivocadamente essa mensagem. Ainda assim, em nome daquilo que é a verdade do reino, nós podemos adotar os métodos errados. Nós podemos deturpar a nossa missão. E foi justamente isso que o povo judeu fez com o profeta Isaías. A agenda determinou a interpretação. A agenda do dia daqueles galileus, a agenda daquele povo que tinha sido subtraído da sua liberdade, do respeito e do reconhecimento do seu Deus como único Deus, estava alimentando no seu coração a agenda da vingança, a agenda da punição, a agenda da derrota do povo pagão, ou dos povos pagãos. E diante de Jesus está justamente a interpretação de Isaías em outros termos. Aquilo que Isaías estava falando desde o começo é aquilo que Jesus está recuperando agora, mas a agenda do povo determinou a interpretação, quando na verdade é o inverso que deve acontecer. A revelação da profecia é que deve determinar a nossa agenda política, as nossas definições enquanto povo de Deus, as nossas definições enquanto comunidade de fé. A maneira como nós lidamos com o conflito, muitas vezes é tão importante como a missão que nós estamos propagando, como a mensagem que nós estamos anunciando. A forma como você se relaciona com o ponto de vista contrário, a forma como você se abre para essas outras narrativas diz muito da própria verdade que você está anunciando. Até que ponto você lê a Bíblia com essa abertura em permitir que ela subverta as histórias que você tem acreditado até aqui? Até que ponto você abre a Bíblia e permite que ela forme as suas opiniões, e não que você imponha sobre a Bíblia as opiniões que você já formou sem ela? Aquilo que, mais uma vez, Cristo está nos convidando a fazer é anunciar o ano da graça do Senhor. E essa mensagem deve definir todas as outras histórias em que nós acreditamos. A maneira como nós enxergamos a nossa própria missão, a maneira como nós enxergamos o propósito da nossa vida, o propósito da nossa igreja e a maneira como nós enxergamos o caminho para a solução dos problemas do nosso país. Se você está diante dessa mensagem hoje e você já está pensando sobre esses momentos decisivos que teremos no país,
no segundo semestre desse ano, pense em todo o caminho que será trilhado até nós chegarmos nesse momento de fato muito importante. A forma como nós lidamos com esse conflito de narrativas irá mostrar a que reino você está servindo. Irá mostrar a que Senhor você realmente está dedicando a sua devoção. Cristo não foi aquele que veio para anunciar uma mensagem de exclusão, uma mensagem de falta de misericórdia, mas uma mensagem de reconciliação. Sim, existe um tempo para a reconciliação e haverá o tempo do juízo. Sim, haverá um tempo para cada uma dessas coisas, mas hoje nós estamos vivendo o ano da graça do Senhor. Conduza os seus próprios passos, a sua vida, a forma como você dialoga com o próximo, a forma como você estabelece contato com as diversas narrativas ao nosso redor, nos termos que o próprio Cristo estabeleceu. Ele foi firme nos seus posicionamentos, mas os seus posicionamentos eram da reconciliação, o da graça e do perdão. Por isso, nós hoje somos chamados para permitir que a palavra de Deus subverta a nossa própria história e nos coloque no caminho de anunciar um ano aceitável, ou o ano aceitável do Senhor, o ano em que nós estamos diante dessa palavra de perdão. Por isso nós não devemos ser uma comunidade marcada pela divisão e não permitir que isso entre também nos nossos lares, nos nossos relacionamentos. Vamos clamar ao Senhor para que essa história seja completamente a história que nós vivenciamos diariamente. Oi, turminha, tudo bom? Que coisa boa! Estamos começando fevereiro e nesse mês aqui na Turma das Nações nós vamos aprender sobre um personagem da Bíblia que talvez alguns de vocês não conheçam, não é tão famoso assim. O nome dele é Neemias. Você já ouviu as histórias de Neemias? São muito legais. E hoje nós vamos começar a aprender um pouquinho sobre a vida dele. Neemias, ele era um homem que morava lá na cidade de Suzã. E quem era rei nessa cidade, naquela época dele, era um rei chamado Artaxerxes. Que nome estranho, não é mesmo? E você sabe qual era a profissão de Neemias? Neemias, ele era copeiro desse rei. Mas o que será que o copeiro fazia? O copeiro do rei não era só o responsável por preparar a parte da cozinha, da copa, né? Dos copos. Não era só isso, não. Ele era como um auxiliar do rei, com um cargo de muita importância. E ele era de grande responsabilidade também, com a profissão, o cargo que Neemias tinha. Mas vocês sabem uma coisa muito diferente, um pouco estranha, que Neemias era responsável por fazer? Toda vez que o rei ia jantar, almoçar, né? Ia beber, Neemias servia lá a bebida do rei, e aí ele era responsável por provar o que o rei ia tomar. E aí ele tomava o que o rei ia tomar, todo mundo via que Neemias tinha ficado bem, e assim, quando o copeiro provava a bebida do rei, eles sabiam, por exemplo, que a bebida do rei não tinha sido envenenada. Olha só quanta responsabilidade, né? Agora, o mais importante da história da vida de Neemias é que Neemias era um servo de Deus. Um belo dia, Neemias estava lá em Suzã, quando de repente chega o seu irmão Hanani. Olha aqui, o irmão dele, eles se encontraram. Neemias ficou super feliz que eles tinham se encontrado. Mas ó, a carinha de Hanani não tá muito boa não, né? Hanani morava lá em Judá, lá onde estava morando o povo de Deus, não era em Suzã, onde Neemias morava. Neemias viu que o rosto dele estava meio triste e começou a perguntar como estava Judá, como estava a cidade de Jerusalém, como estava todo mundo. E aí Hanani contou que a cidade... Aí ele pegou e começou a contar e perguntar. Antes dele falar, Neemias estava lá pensando em Jerusalém, né, as pessoas dentro da cidade, cercada pelos muros, como será que eles deveriam estar vivendo agora, que não estavam mais no cativeiro, eles não eram mais
servos, né, de ninguém, estavam lá vivendo em Jerusalém. Como será que eles deveriam estar? E aí Neemias ficou imaginando, mas aí vocês já sabem o que pode ter acontecido, né? Hanani, com essa cara triste, ele falou: Neemias, você não vai acreditar. Jerusalém está toda destruída. O muro está todo derrubado. Poxa vida, o que ainda sobrava, o fogo pegou, queimou, ficou tudo destruído. Ah, gente, mas Neemias ficou muito triste com essa notícia. E aí os dois ficaram lá conversando e ele falando, tipo, não acredito que isso aconteceu, que coisa triste. E aí, foi embora, Neemias, sabe o que ele fez? Ele parou, pensando em tudo isso que tinha acontecido, e ele orou a Deus. Ele falou: Senhor Deus, ouve a oração do seu servo. O que é que eu posso fazer? E o mais interessante da história de Neemias é que ele primeiro viu um problema, uma necessidade, algo que tinha que ser feito. Ele pegou, logo entregou esse problema a Deus, entregou tudo que ele estava sentindo a Deus e perguntou a Deus o que ele poderia fazer. E aí Neemias tomou uma atitude, ele foi e fez uma ação. No outro dia, quando Neemias tinha ido trabalhar, encontrou com o rei Artaxerxes. O rei notou que Neemias estava um tanto quanto triste, uma cara desanimada, e aí ele perguntou: "Ô Neemias, o que está acontecendo com você? Por que você está assim tão triste?" E aí Neemias foi e falou a verdade, falou ao rei: "Como é que eu vou ficar feliz se a cidade dos meus pais, onde meus pais viveram, que agora já estão até mortos, a cidade está toda destruída, eu estou muito triste com isso, os muros estão todos derrubados que protegiam a cidade." E aí o rei olhou assim e falou: "Mas o que você quer fazer, Neemias?" Aí Neemias foi, parou, pensou, orou novamente a Deus, pediu sabedoria, foi e falou com o rei: "Rei, eu queria poder ter uma liberação, uma licença que o senhor deixasse eu ir para a cidade de Jerusalém, porque eu quero reconstruir os muros." E vocês sabem, crianças, Deus ouviu a oração de Neemias, tocou no coração do rei e liberou Neemias, mandou pessoas para ajudarem Neemias no caminho, escreveu cartas que ajudariam Neemias a ter liberações no caminho para chegar mais fácil no lugar, sem ter problemas. E a Neemias ainda conseguiu com isso ajuda até para a madeira do muro que ele ajudaria a reconstruir. Olha só, Neemias nos ensina uma grande lição com tudo isso. É que quando nós encontramos um problema, uma necessidade, algo que precisa ser feito, nós temos que colocar a mão na massa. Entregue aquilo que você viu a Deus, aquela necessidade a Deus. Pergunte a Deus como você pode ajudar e depois vai e faça. Não espere que outra pessoa faça por você. Imaginem se nessa história Neemias tivesse falado: né? Derrubaram os muros de Jerusalém, ai que peninha, poxa, tá bom, vou ficar aqui vivendo a minha vida, não vou fazer nada não. Olha só, Neemias não teria participado da reconstrução dos muros de Jerusalém, que foi algo tão marcante, tão importante. Então, crianças, Neemias deixou de ficar triste do jeito que ele estava, ficou feliz, voltou para Jerusalém, ouviu o que Deus tinha falado para ele e colocou a mão na massa. Faça assim também você. Se você vê um problema, uma necessidade, entregue a Deus e veja como é que você pode ajudar. Um beijão e que vocês fiquem com a história de Neemias guardada no coração. Ensino IBNU 2022, agora num novo formato, podcasts da Bíblia e IBNU. Você já viu um podcast por aí, já deve ter ouvido algum, então a IBNU também vai lançar esse novo formato no ensino, trabalhando com 2 livros da Bíblia muito interessantes, que são os livros de Êxodo e o Evangelho de Lucas. Às quartas-feiras você vai estudar o livro de Êxodo com os professores Luiz Saião, Suzy Lee e Dilean Mello. E aos sábados nós vamos estudar o livro de Lucas, comigo, Jonatas, o professor Áquila Nascimento e o professor Israel Saião. Então fique ligado, acompanhem todas as nossas postagens e publicações, acompanhem as aulas nas quartas e sábados e divulgue esse material para abençoar outras pessoas. Você também deve se inscrever para poder receber
todos os materiais e também um certificado no final, quando nós terminarmos esse curso, os podcasts da Bíblia e IBNU. Então, novo formato, sempre às quartas e sábados, começando aí no mês de fevereiro com toda a força. Eu quero convidar você a todo sábado às 9 horas da manhã sintonizar o canal do YouTube da IBNU, porque nós temos algo muito especial para você. Sai todo sábado, 9 horas, guarda esse horário, um vídeo fresquinho para você do Ministério Integre, o Ministério de Jovens da IBNU. Os nossos jovens têm preparado assuntos muito interessantes e impactantes para abençoar a sua vida. E é por isso que eu quero que você curta o nosso canal, para que todo sábado você inclusive seja notificado quando sair o vídeo do Ministério Integre. E de repente, se você quer fazer parte também do Ministério Integre, o Ministério de Jovens da IBNU, entre em contato comigo, fale com a Conexão, que ela vai passar o meu número para você e nós vamos poder trocar uma ideia e você fazer parte desse ministério. Um grande abraço. Nós entramos no mês de fevereiro e nós queremos convidar você que está com seu coração disposto a servir as pessoas, servir o reino através da IBNU. Então eu convido você a entrar em contato conosco através da Conexão para você poder participar dos nossos ministérios. E nós temos várias formas de participar. Nós temos ministério com crianças, ministério com adolescentes, jovens, nós temos ministério de missão, ministério de ensino, ministério de mulheres, de homens. Você pode fazer parte conosco aqui e dedicar aí a sua vida para servir as outras pessoas aqui na IBNU. E principalmente nesse momento onde nós estamos retornando às nossas celebrações presenciais, nós convidamos você a se envolver conosco, trabalhar no Ministério da Conexão, trabalhar com as crianças no domingo, trabalhar com os adolescentes, trabalhar ajudando em tantas áreas que nós precisamos ali nas nossas reuniões presenciais. Então fica aqui um convite muito especial a você. Se você tiver com o coração desejoso em servir e está se sentindo motivado para prestar aí um serviço aos seus irmãos, venha falar conosco através do telefone da Conexão para nós encaminharmos você para a melhor área onde você pode utilizar os seus talentos, utilizar as suas capacidades e abençoar as pessoas que estão ao seu redor. E nós chegamos então a mais um encerramento da nossa celebração e foi muito bom ter você aqui conosco e nós queremos convidar você, porque domingo que vem temos mais uma celebração produzida especialmente para você. Vamos compartilhar mais da palavra de Deus, vamos orar juntos e cantar juntos também. E é por isso que eu quero convidar você mais uma vez a curtir a IBNU nas redes sociais. Curta aqui no YouTube, se inscreve no canal, mas nós também temos no Instagram e no Facebook. Então fique ligado em todas as nossas redes e nós nos vemos domingo que vem. Deus te abençoe.
Música